Olá pessoal, aqui quem fala é Diego Leal do canal Parasito Ambiental e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a aplicabilidade da parasitologia ambiental com alguns exemplos de diversas atuações dentro dessa área num contexto contemporâneo. Então, o foco principal desse vídeo é tentar mostrar os diferentes campos de atuação dentro desta área de pesquisa com alguns artigos publicados tanto no Brasil quanto internacionalmente. Então, quando a gente pensa na área da parasitologia ambiental, ela é uma ciência que aborda quais informações relevantes podem ser obtidas pela identificação ou análise de parasitos no ambiente. E aí, nós podemos pensar que há dois ramos principais, com uma abordagem mais de cunho ecológico, então os parasitos identificados em diferentes tipos de ambientes como indicadores de saúde ambiental, e aí aqui algumas noções e conceitos ecológicos sobre os fatores limitantes para a permanência destes parasitos nestes ambientes, alterações climáticas, a manutenção da infectividade e da viabilidade desses parasitos, e uma abordagem mais médica que tem como enfoque, então, identificar, fazer o diagnóstico e verificação da ocorrência desses parasitos no ambiente. E dentro de um conceito muito mais amplo, difundido atualmente, One Health, da saúde única, onde nós temos então a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. E todas elas se interligam em uma única saúde. Então, parasitos que infectam seres humanos, infectam animais, então serão importantes disseminadores desses ovos, desses cistos, desses oocistos, contaminando o meio ambiente e, portanto, servindo também de fontes de infecção para outros humanos e outros animais, e aqui também com um importante potencial zoonótico. E aí nós temos, então, a ciência da parasitologia ambiental sendo altamente dinâmica. Quem trabalha com amostras ambientais ou está acostumado aí no campo sabe que isso é bem verdade. E o que eu gostaria de mostrar para vocês é que a parasitologia ambiental é uma ciência interdisciplinar. Então, ela caminha junto, por exemplo, com a epidemiologia, e aí nós temos dois ramos interessantes dentro da parasitologia ambiental: a epidemiologia ambiental e a epidemiologia molecular. Nós temos também um importante fator ecológico, como nós vimos anteriormente, então, as mudanças climáticas e também a dispersão e a sobrevivência desses parasitos no ambiente, que muitas vezes é dependente, então, de condições ambientais que podem ser inóspitas, intempéries ambientais, que podem dificultar, ou muitas vezes, que temos visto em alguns trabalhos, com essas mudanças climáticas, aquecimento global, a dispersão de alguns parasitos em áreas, por exemplo, consideradas índeres. Então, um campo muito interessante junto com essa abordagem aí ecológica. A microbiologia ambiental, vários estudos que têm como enfoque verificar a qualidade de água para consumo humano, por exemplo, ou qualidade de águas recreacionais destinadas aí à recreação humana, ou até mesmo a qualidade de um alimento. As legislações, na maioria das vezes, o que se é preconizado são a pesquisa de bactérias indicadoras de contaminação fecal, por exemplo, Escherichia coli ou Enterococcus, e nós sabemos que muitas vezes apenas a mensuração dessas bactérias em ambientes ou em alimentos não é suficiente para atestar a qualidade sanitária e, portanto, muitas vezes um padrão de boa qualidade de uma água ou de uma amostra hídrica. A segurança alimentar também é um outro ramo que pode ser estudado dentro da parasitologia ambiental. Quais as tecnologias de desinfecção que podem ser úteis para inativar um dado parasito em um tipo de alimento? A imunologia, sem sombra de dúvida, extremamente importante. Aqui poderia citar, por exemplo, alguns exemplos de alguns testes diagnósticos ou testes imunológicos para a detecção de parasitos em amostras ambientais, por exemplo, a reação de imunofluorescência direta. A biologia molecular, extremamente importante para fazer a rastreabilidade dessas fontes de contaminação fecal,
num ambiente, por exemplo, se ela é oriunda de outros seres humanos ou de algumas espécies de animais, e também como uma ferramenta de detecção e diagnóstico. E tudo isso dentro de um conceito muito maior de saúde pública, englobando aqui essas diferentes áreas, essa interdisciplinariedade, portanto. Então, dando alguns exemplos para mostrar para vocês, dentro da parasitologia ambiental e aquela primeira abordagem de cunho ecológico, nós temos, então, fatores climáticos diversos que influenciam a distribuição ou até a presença, a permanência desses parasitos em diferentes amostras ambientais. Um deles, extremamente relevante, seria a pluviosidade. Então, por exemplo, esse estudo aqui na Austrália, que verificou as relações entre indicadores e organismos patogênicos e a qualidade de águas estuarinas, e com enfoque aqui na pesquisa de espécies de Cryptosporidium e Giardia. Estudo australiano. E aqui também um outro estudo da Costa Rica, que avaliou a prevalência de Toxocara, Toxascaris leonina e também Ancilostomatídeos em matrizes arenosas, em parques públicos e praias. E o que esses estudos têm em comum? Ambos verificaram que havia uma correlação importante entre o aumento da precipitação e o aumento na concentração, quer seja de patógenos protozoários ou eumintos. E tudo isso associado também com a pluviosidade, e nós sabemos que após altos períodos de chuvas, de um aumento dessa precipitação, também há um aumento dos surtos de veiculação hídrica por parasitos em escala mundial. Uma outra abordagem dentro dessa linha ecológica se refere a fatores físico-químicos, como a temperatura. Novamente, aqui um estudo australiano que verificou, então, essa variabilidade de condições climáticas e a incidência, no caso aqui, de criptosporidiose. Então, com vários modelos matemáticos, o que os pesquisadores fizeram? Eles monitoraram essa temperatura máxima sazonal e a temperatura máxima mensal de 1996 a 2004, e aí um ponto que a gente tem visto muito na mídia atualmente, eles aferiam então essa média móvel anterior num período de 1 ou até 3 meses. E o que eles constataram? Uma significativa associação entre a temperatura e os casos de criptosporidiose em Brisbane, aqui na Austrália. Em outras palavras, os pesquisadores verificaram que a cada aumento de 1 grau na temperatura ambiente, 50 casos extras de criptosporidiose eram reportados. Então, associações e correlações com diversos fatores ambientais, climáticos, físico-químicos. Aqui um outro estudo interessante, de revisão sistemática, conduzido por pesquisadores de Taiwan e também do Irã, verificou então a prevalência de ovos de Toxocara em diferentes partes do mundo. E aí, a conclusão interessante que eles chegaram é que as maiores prevalências, vejam aqui então áreas em marrom escuro, em laranja, seria então as cores que representariam as maiores prevalências para este euminto, estariam associadas então a locais com alta umidade relativa do ambiente, alta longitude geográfica e baixa latitude. Seguindo ainda nessa abordagem ecológica, uma área bem interessante que a parasitologia ambiental estuda seria se patógenos, as formas infectantes que já então tiveram acesso ao ambiente, por quanto tempo eles poderiam manter a sua viabilidade ou infectividade frente a diferentes intempéries ambientais. Esse estudo aqui que foi conduzido no Zimbábue buscou então aferir se a radiação solar poderia atuar, então, como uma estratégia de desinfecção da água destinada ao consumo humano para inativação ou manutenção do potencial ou perda da viabilidade, por exemplo, de cistos de Giardia duodenalis
de cistos de entamoeba histolítica barra dispar. Então, o número conhecido de cistos de Giardia duodenalis e também de outro protozoário intestinal importante, entamoeba histolítica, foram então mantidos em container PET de plástico, alguns totalmente expostos à luz solar, outros com esses containers pintados, né? Metade de preto, outra metade de branco, e depois de determinados tempos aí, escolhidos pelos autores, essa viabilidade, então, foi aferida por incorporação de corantes vitais, aqui no caso o PI ou o DAP, que nós sabemos que tem aqui afinidade, então, por material nuclear. E nesta mesma linha, 3 estudos que eu separei aqui, muito interessantes para mostrar para vocês, que é uma outra abordagem da parasitologia ambiental, se essas diversas intempéries ambientais inferem em perda de potencial infectante, por exemplo, para o protozoário Cryptosporídeo. Vejam vocês aqui que todos esses estudos, um estudo americano, o outro espanhol e o outro italiano, queriam então saber se, uma vez que esses oocistos de Cryptosporídeo parvo, uma espécie zoonótica extremamente importante, que ocasiona a criptosporidiose, então, portanto, em humanos e animais, especialmente os bovinos, uma vez que esses oocistos adentrem o ambiente marinho, será que eles conseguem manter o seu potencial infectante? Será, então, que há um risco se acidentalmente alguém ingere uma água marinha ou uma água estuarina? Por quanto tempo esses oocistos permaneceriam com seu potencial infectante inalterado? Então, aqui nos Estados Unidos, os pesquisadores, então, mantiveram esses oocistos de Cryptosporídeo parvo em aquário marinho, em condições controladas, por exemplo, aqui 10 a 20 graus Celsius, temperaturas diferentes, e em salinidades também que variavam, 10, 20, 30 partes por tonelada. E o que eles verificaram que após 3 meses de armazenamento em diferentes condições de temperatura e salinidade, os cistos foram capazes, então, de infectar Camundongos baobab, mostrando, então, que por 3 meses eles mantinham seu potencial infectante. Na mesma linha, um outro estudo, aqui da Espanha, manteve esses oocistos, então, numa temperatura de 18 graus, uma salinidade mais extrema de 35%, e eles verificaram que, após 40 dias ainda, esses oocistos conseguiam infectar outros modelos murinos. E o estudo italiano que demonstrou que esses oocistos, quando presentes na água do mar, eles têm uma alta longevidade no ambiente marinho. Vejam aqui comigo. Oocistos que foram mantidos, então, numa temperatura um pouco mais baixa, de 6 a 8 graus e uma salinidade de 33 partes por tonelada, uma fração desses oocistos ainda foi possível, ainda conseguiu infectar camundongos por gavagem após 1 ano de armazenamento. Então, demonstrando, então, que há sim, dependendo da espécie, logicamente, no caso aqui, Cryptosporídeo parvum, foi capaz de infectar camundongos após 1 ano. Então, vejam que abordagem e que tipo de pesquisa interessante que pode ser feito aqui dentro da parasitologia ambiental e nesta abordagem mais ecológica. E seguindo, então, para a segunda abordagem principal, que seria a médica, lembrando que o enfoque aqui seria verificar a ocorrência, então fazer o diagnóstico desses parasitos em diferentes matrizes ambientais, eu separei aqui para vocês um ambiente de praia, ambiente costeiro, onde nós temos aqui a faixa da areia, podemos ter rios que naturalmente irão correr aqui para o mar, e nós sabemos então que não somente os parasitos, como outros enteropatógenos, podem ser introduzidos nesses ambientes por diversas vias. E isso também é um campo de atuação que a gente chama de epidemiologia ambiental, onde, por exemplo, parasitos podem ser disseminados aqui por diferentes espécies de animais silvestres, também, óbvio, animais domésticos, e sabemos, sem sombra de dúvida, que o esgoto
esgoto doméstico é a principal fonte de contaminação por parasitos e deterioração de diferentes ambientes hídricos, quer seja esse esgoto liberado in natura ou até mesmo quando esse esgoto recebe um tratamento. Vários estudos mostram também que mesmo o esgoto tratado não é suficiente para remover 100% de alguns parasitos. E ainda nesta linha, nós temos a epidemiologia molecular, que é extremamente importante também que se estimule esse tipo de estudo aqui no Brasil, porque ela ajuda a esclarecer quais são as espécies que estão circulando em diferentes ambientes e, por que não, alguns genótipos de alguns desses parasitas. E isso é interessante porque nem todo parasito que está no ambiente, ele tem uma especificidade e um potencial, por exemplo, para infectar seres humanos. E aí, com isso, com esta ferramenta aqui, esta grande área, nós podemos inferir se há ou não um risco em saúde pública. E continuando nessa linha do esgoto, nós temos que ainda no Brasil, infelizmente, o saneamento é extremamente deficiente e isso constitui então um prato cheio para doenças infecciosas e parasitárias. E vejam vocês que o último levantamento aqui, um ranking que saiu desse ano do Instituto Trata Brasil, demonstra que 100 milhões de indivíduos aqui no Brasil, isso corresponde a 47% da nossa população, ainda não tem acesso à coleta de esgoto. E com isso, nós temos então a introdução de protozoários, de vários vermes. Então, aqui, por exemplo, ovos que o esgoto pode carrear para diferentes ambientes, ou cistos de protozoários, e por que não, até mesmo cistos em grande quantidade, perpetuando então esse tipo de contaminação no ambiente e contribuindo com a manutenção desses ciclos de infecção em outros hospedeiros no Brasil. E aí, dentro dessa linha do esgoto, um ponto bem difundido esse ano foi a epidemiologia baseada em esgoto, essa Wastewater Based Epidemiology, que ficou muito medializada e é aconselhada na atualidade para o monitoramento da Covid-19. Então, esse artigo desse ano defende isso, seria então monitorar as excretas, especialmente aqui urina e fezes, e nós sabemos que a maior concentração do vírus, do SARS-CoV-2, pode ser eliminada em grande quantidade pelas fezes. Isso tudo vai ser transportado por diferentes sistemas sépticos quando há nas cidades, então seria uma estratégia interessante, defendida por alguns autores para o pronto reconhecimento de novos focos de Covid-19 em várias cidades e diferentes países. E aí, a detecção do vírus, então, por ferramentas de biologia molecular, fornece inferência da infecção em toda a comunidade. E é amplamente defendido, então, que esta WBA aqui poderia ser a única metodologia para testagem em massa e para também fornecer informações acerca da Covid no ambiente. Isso tudo seria interessante porque agilizaria e também seria mais rápido e também apresentaria um menor custo. Porém, isso não emergiu este ano com o advento da Covid-19. Nós sabemos que alguns estudos na área ambiental, e aí temos a virologia ambiental para outros vírus, e também dentro da parasitologia ambiental já tem sido feito, como por exemplo esse estudo aqui, publicado por pesquisadores de Israel, onde nós temos a prevalência de giardia, de cistos de giardia, em diferentes plantas de tratamento de esgoto no mundo. E aí eu coloquei aqui para vocês alguns estudos e os países em que isso já foi feito. E o que essa revisão interessante demonstrou que em quase 85% do esgoto bruto do mundo há a presença de cistos de giardia, em concentrações que variaram aí de 0 até 100 mil cistos por litro. Uma outra abordagem, e dentro dessa abordagem médica, um ponto interessante que pode ser pesquisado
dentro da parasitologia ambiental, seria a padronização e a validação de metodologias. Isso é extremamente importante, visto que quando um parasito ou qualquer outro patógeno está no ambiente, existem diversos interferentes, às vezes a concentração é pequena, então você tem que ter um método robusto o suficiente para conseguir detectar esses parasitos. E isso foi feito, por exemplo, para a padronização para a detecção de ovos de eumintos e larvas desses eumintos em vegetais, em alface destinada a consumo humano, um dos exemplos. E também nós temos alguns métodos que são amplamente utilizados no mundo e reconhecidos como métodos de referência, como o método da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos para a detecção de criptosporídeo e giardia em água e a sua atualização, o método 1623.1, portanto. E para a detecção destes protozoários também já existe uma ISO, e também, assim como para a detecção de giardia, criptosporídeo em hortaliça, também tem uma ISO publicada recentemente. Esse tipo de estudo ele é extremamente importante porque você pode fazer a comparação de diferentes métodos de detecção. Por exemplo, aqui para a água nós temos o Filtramax, que é um método preconizado por esse método 1623.1 da Agência de Proteção Ambiental Americana. Muitas vezes, para concentrar esses protozoários, você pode utilizar a floculação ou até mesmo a filtração em membrana, que é o método mais utilizado para concentração desses protozoários em amostras hídricas. E muitas vezes isso é interessante, porque vai de encontro com demandas da própria vigilância em saúde ambiental de diferentes países. Outra estratégia interessante e um outro campo de atuação interessante dentro da parasitologia ambiental seria o esclarecimento de surtos e a rastreabilidade de quais foram as fontes que originaram aqueles surtos. Então, cito como exemplo aqui para vocês o surto de Milwaukee, que aconteceu aqui no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele é considerado o surto de veiculação hídrica mais expressivo em escala mundial. Ele ocorreu em 1993. E aí, o que aconteceu? Alguns dias antes do surto, tinha chovido muito, na estação de tratamento de água houve a troca de um floculante, e aí uma pequena fração de oocistos de criptosporídeo conseguiram passar pelo sistema de filtração da estação, que captava a água do lago Michigan. Nós sabemos que esses oocistos possuem uma capacidade de compressibilidade, e aí a etapa de desinfecção, que é comumente utilizada em estações de tratamento de água, a desinfecção química por cloração, na dosagem utilizada, ela não é suficiente para destruir, para inativar esses oocistos. E aí, uma pequena fração, então, foi distribuída em massa para parte da população. No caso aqui, em 1993, era de 1.610.000 habitantes, sendo que 403 mil pessoas se infectaram e tiveram diarreia, e um total de 100 óbitos. Dentre estes 100, 69 eram portadores do vírus HIV. E nós sabemos que neste grupo e em outro grupos populacionais de imunocomprometidos, este protozoário ele pode exibir, então, aí, um caráter oportunista. E o que isso demonstrou também a partir desse surto? Foi extremamente interessante e importante também para a parasitologia ambiental, que havia uma vulnerabilidade dos sistemas produtores de água, não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. E depois, com o advento da biologia molecular, algumas perguntas foram respondidas. Então, na ocasião, se pensava que a origem do surto teria sido Cryptosporídeo parvo, já que este estado aqui, ele então alberga um dos maiores rebanhos de gado bovino do país. E em amostras preservadas e congeladas de pacientes que tiveram a criptosporidiose, anos depois, como eu mencionei, viu-se que não, que a principal espécie que ocasionou o surto foi Cryptosporidium hominis, que tem então aí
um caráter mais antroponótico, um ciclo de transmissão antroponótica e o principal agente do surto. Chegando à conclusão também que o subgenótipo 1b desta espécie de protozoário foi o responsável por ocasionar o surto. E sabemos que esse genótipo é muito, muito virulento. E na mesma linha, a parasitologia ambiental, ela, quando associada com a vigilância epidemiológica e ambiental, ela pode ser uma estratégia extremamente importante para mitigação e para controle de surtos. Houve um outro surto importante relatado na literatura, nesta cidade aqui, no Reino Unido, que ocorreu em 2008, e foi atribuído na ocasião a Cryptosporídeo, genótipo de coelhos. Também saiu e foi bastante divulgado na mídia, e depois esse genótipo ele foi então modificado para uma espécie, né? Hoje em dia conhecida como Cryptosporidium cuniculus. E o que ocorreu? Novamente, os cistos foram detectados na água tratada, a fonte de infecção, então, foi a água da torneira, a água para consumo humano, onde 23 casos foram reportados, e um fato relevante desse surto foi que uma carcaça de coelho foi retirada da estação de tratamento de água antes do surto, e então os indivíduos que tiveram uma sintomatologia clínica tiveram diarreia de 2 até 39 dias. Então, com a detecção desses oocistos, com a confirmação deste fato aqui e também na água tratada, o que a Companhia de Tratamento de Água e a Vigilância Epidemiológica Ambiental fizeram? Eles agiram rápido e, a partir daquele momento da identificação do surto em andamento, recomendaram amplamente para a população que a água fosse fervida por 10 dias após o surto, e aí controlando, então, esse surto. Um outro ponto interessante dentro da parasitologia ambiental, e quando a gente pensa em riscos, seria então esta outra abordagem de estudo chamada de QMRA, Quantitative Microbial Risk Assessment. E o que esta ferramenta pode nos mostrar? Estimativa de probabilidade de infecção e também uma estimativa de doença. Então, um artigo muito interessante que foi publicado esse ano utilizou essa ferramenta após a detecção, então, de cistos de Giardia ou cistos de Cryptosporidium em diferentes praias de São Paulo. Algumas delas monitoradas por 1 ano e algumas por até 2 anos. E qual que foi a conclusão deste estudo, tentando então mostrar os riscos que estariam ou não associados com a recreação e a exposição a Giardia Cryptosporidium em diferentes águas costeiras? Verificou-se um risco de infecção por Giardia 2 vezes maior que Cryptosporidium nas praias paulistas, em que o monitoramento foi efetuado. E vejam aqui, o risco de exposição a criptosporidiose nessa ordem de grandeza, a cada 1.000 expostos, então, 9 casos poderiam surgir de criptosporidiose, e no caso aqui para Giardia, dependendo da praia, também a cada 1.000 pessoas que se expõem a essas águas, poderia então haver um risco de exposição à giardiose que varia de 2 até a 240 casos. E esse tipo de estudo precisa ser feito em outros locais do país. Esse aqui foi um estudo conduzido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Mas, antes desse estudo, a presença desses protozoários em áreas de recreação marinhas, costeiras e até mesmo estuários, quando tem a confluência da água do rio com o mar, já foi reportada também em outras praias de São Paulo e também em praias do litoral catarinense, na cidade de Florianópolis, onde, inclusive, estabeleceu que o principal protozoário era Giardia duodenalis, pertencente à assembleia ou grupo genético A, e, portanto, com potencial para infecção de seres humanos. E, por fim, para terminar esse bate-papo, uma outra área interessante dentro da abordagem médica e da parasitologia ambiental versa sobre a segurança alimentar. Por exemplo, aqui um estudo conduzido na Polônia, eles queriam avaliar o quão eficaz é o congelamento para matar anisaquídeos,
por exemplo, aqui Anisakis simples ou outros anisaquídeos que podem, as larvas, né, que podem estar presentes nesses pescados, e sabemos então que o consumo de peixe cru ou mal cozido, se o peixe estiver parasitado com a fase larvária, então pode haver a possibilidade de transmissão. E aí nós, seres humanos, não desenvolvemos a parasitose pelo verme adulto em si, mas podemos então ter a fase de larva, que muitas vezes vai se alojar na mucosa gástrica, tá certo? Então, qual seria o tempo adequado e qual a temperatura eficiente para inativar essas larvas de diversos tipos de alimento, no caso aí de pescados? Nessa mesma linha da segurança alimentar, um último estudo aqui demonstrando, então, teve como foco, melhor dizendo, verificar se ostras que são destinadas ao consumo humano estariam e depuradas, né, com luz ultravioleta, que é um processo aqui de desinfecção física, estariam aptas ou não ao consumo humano. E o que foi verificado é que as ostras, após um procedimento de depuração e, portanto, prontas para o consumo humano, ainda apresentavam contaminação, por exemplo, por acanthameba, e sabemos que a acanthameba é uma ameba de vida livre, potencialmente patogênica, podendo provocar duas patologias, a ceratite, inflamação da córnea, no olho, e também a encefalite amebiana granulomatosa. Então, qual seria a relevância de encontrar uma acanthameba dentro de um alimento que, normalmente, no caso aqui, é um alimento ingerido cru? Sabe-se atualmente que estas acanthamebas, elas podem fagocitar vários patógenos, bactérias, vírus, inclusive protozoários, demonstrados experimentalmente, criptosporídeo, até mesmo os cistos de toxoplasma, e esses organismos eles são resistentes à fagocitose destas amebas. Então, também foram encontrados aqui adenovírus, um vírus humano, que também manteve o seu potencial infectante inalterado, conseguindo então infectar células de rim de macaco, demonstrando nesse quesito da segurança alimentar, então, que essas partículas virais mantiveram-se infectantes após a depuração feita pela indústria maricultora com luz ultravioleta. E uma expressiva concentração de amostras prontas para o consumo humano apresentavam contaminação por Giardia duodenalis, inclusive aqui da subassembleia A2, uma importante subassembleia relacionada à infecção de seres humanos e também demonstrando aqui uma contaminação do tipo antroponótico. Por fim, então, nós temos vários desafios. Um ponto interessante seria o fortalecimento da parasitologia, dessa interface da parasitologia clínica e a parasitologia ambiental. Muitas vezes um surto só é descoberto e começa a ser investigado quando analistas clínicos reportam um aumento do número de casos para determinada parasitose, e com isso também o fortalecimento de ações em saúde pública, melhorias no diagnóstico ambiental, especialmente aqui avanços em legislação diversas, por exemplo, para areias que estão presentes em áreas recreacionais, por exemplo, praias, não há uma lei específica ainda para isso, há uma recomendação que se faça pesquisa nesses locais, então muitos avanços ainda são necessários, e aí precisa ter um treinamento correto, utilizar metodologias adequadas, evitar usar adaptações de métodos da rotina clínica, porque essas amostras ambientais elas podem ter diversos interferentes, são amostras complexas, muitas sujidades, muitos inibidores, então há uma necessidade especial de desenvolvimento e validação de métodos de detecção e padronização desses métodos, e com tudo isso, então, poder haver uma revalorização da parasitologia e também, por que não, da parasitologia ambiental. Então é isso, pessoal. São vários exemplos, mas eu espero que tenha servido para mostrar que é uma área grande, é uma área com grandes possibilidades de atuações, uma abordagem médica, uma abordagem ecológica, e nos vemos então num próximo vídeo.
Até logo.